Queridos, eu quero compartilhar com vocês aqui um texto também bastante conhecido. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 32. Lucas 24, 32. Eu vou dar aí alguns instantes para que você encontre. E como eu sei que você é aquele camarada, é aquele irmão muito bom de Bíblia, então eu nem me preocupo em te dar muito tempo, porque eu sei que logo, logo você já o encontrou, não é isso? Então nós vamos fazer o seguinte, eu só colocar aqui, porque o relógio ali não está muito de acordo com o que a gente espera, e aí, senão eu vou fazer uma vigília aqui com vocês nesta noite. Lucas capítulo 24, versículo de número 32, diz assim a palavra do Senhor: e disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Pai bendito, em nome de Jesus, coloque essa Escritura, coloque essa palavra em nossos corações. Aplica, Senhor, os nossos corações de acordo com a Tua grandeza, de acordo com a Tua misericórdia, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero pensar com você nesta noite sobre corações ardentes. É sobre isso que eu quero pensar. Corações ardentes. Quem eram aqueles dois seguidores que estavam indo na direção de Emaús, uma aldeia aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, e que diz a palavra de Deus, debaixo de muita tristeza, eles estavam caminhando, eles estavam pelo caminho, dialogando acerca das coisas que aconteceram a Jesus Cristo, acerca das coisas que haviam acontecido no último final de semana dentro de Jerusalém. A Bíblia não dá detalhes sobre quem eram aqueles homens, só diz que eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. A Bíblia fala em um dos seus nomes, mas a Bíblia não traz maiores detalhes, a Bíblia não diz o que eles estavam indo fazer em Emaús, e a Bíblia também não fala porque Jesus se importou tanto em ir atrás de dois que estavam se ausentando de Jerusalém, antes mesmo de aparecer aos outros 11, Jesus estava se dirigindo àqueles dois no caminho de Emaús com um grande propósito. Jesus nunca fez nada na sua vida, em seu ministério, sem que ele tivesse um grande propósito. Jesus nunca vai fazer nada na sua vida, nunca vai permitir nada na sua vida, nada na sua história, sem que ele tenha um grande propósito. Aqueles homens que estavam saindo de Jerusalém, cheios de tristeza em seus corações, talvez eles não conseguiriam acreditar no milagre da ressurreição, assim como Tomé teve dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus. Possivelmente eles teriam também uma grande dificuldade em acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado, se eles não estivessem convivendo, se não estivessem andando alguns quilômetros, alguns metros, algumas centenas de metros, juntamente com o Senhor Jesus. Nós começamos a entender, de acordo com o texto, esses homens dizem: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Para você que conhece o texto bíblico, se você não o conhece, eu aconselho você a ler o restante desse texto, o capítulo de número 24, ainda hoje,
Lucas capítulo 24, e aí você vai entender um pouco melhor o contexto. A Bíblia diz que aqueles homens estavam cheios de tristeza. Aqueles homens, eles estavam com seus corações cheios de decepções. Mas os corações ardentes são aqueles que vencem as decepções. Talvez você tenha pedido ou vem pedindo ao Senhor: Senhor, me dá um coração ardente, me dá um coração repleto de amor, repleto de alegria, um coração cheio da Tua presença. E eu quero dizer a você que mesmo você pedindo isso ao Senhor, e Ele tendo capacidade de te dar um coração ardente, um coração cheio de amor, um coração que esteja ardendo em chamas pela presença do Senhor, isso não quer dizer que você não vai passar por decepções. Corações ardentes também enfrentam decepções. Só que ao enfrentar decepções, os corações ardentes, eles vencem essas decepções. Corações ardentes, eles reconhecem que existem muitas tristezas, existem muitas situações que trazem tristezas e que por vezes alimentam o coração e a alma. Existem muitas tristezas que às vezes tomam conta do ser humano, toma conta e preenche o interior do ser humano de uma forma tão profunda que as decepções começam a se aflorar. Nós começamos a entender que esses corações desses dois servos, desses dois discípulos, esses corações que depois se tornaram ardentes, depois que conversaram com Jesus, que Jesus abriu as Escrituras para eles, eles estavam até um tanto quanto intolerantes. A palavra do Senhor diz no versículo de número 18, se você está com a sua porção bíblica aí, confere lá no versículo de número 18, quando Jesus encontra eles em uma parte determinada do caminho, e Jesus pergunta a eles sobre o que vocês estão conversando, e eles começam a dizer: estamos conversando acerca daquilo que aconteceu com Jesus, acerca das últimas coisas em Jerusalém, acerca do último final de semana. E Jesus pergunta a eles: quais coisas aconteceram? Quais coisas estão deixando vocês preocupados? Quais coisas estão tirando o rumo da vida de vocês? E o versículo de número 18 diz que aqueles homens olham para Jesus e perguntam: porventura és tu o único em Israel? Tu és o único dentro da nossa nação, dentro do nosso povo, que não sabe as últimas coisas que aconteceram a Jesus Cristo, profeta de Deus, um homem diferenciado, um homem íntegro, um homem cheio de misericórdia, um homem que viveu para fazer o bem, um homem que estava totalmente repleto da vontade de Deus, um homem em quem nós estávamos colocando todas as nossas esperanças. Aqueles homens estavam falando daquilo que o coração estava cheio. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqueles homens estavam cheios de quê? Da falta de esperança. Há muitas pessoas nos dias presentes, atuais, que estão desesperançosos. Pessoas que já não sabem mais em o que ou em quem acreditar. Pessoas que já perderam o rumo da fé. Pessoas que, por verem tantas e tantas necessidades, tantos e tantos problemas, tantos e tantos desafetos, pessoas que já não acreditam mais nas outras pessoas, e o pior, pessoas que já não acreditam mais em si mesmas. Pessoas que estão altamente decepcionadas. Porém, eu quero dizer a você que mesmo com as decepções, o seu coração pode se tornar nesta noite um coração ardente na presença do Senhor. Os corações ardentes, eles renovam as esperanças.
Os corações ardentes, eles passam pelo período de tribulação, de turbulência, mas eles enfrentam essas situações acreditando que algo de diferente há de acontecer. Eles expressaram diante do Senhor Jesus, eles expressaram que a sua esperança era, eles estavam simplesmente, se você está com o texto aberto, veja o versículo de número 20, que ele diz assim: e como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, a nossa esperança era, nós estávamos esperançosos de que ele redimiria Israel, a nossa esperança estava pautada no que ele falava, nós estávamos acreditando que ele estava cumprindo as Escrituras, que nele nós teríamos verdadeiramente o Messias de Deus, o escolhido de Deus. Nós estávamos certos de que toda a nossa esperança podia ser repousada sobre a vida deste Senhor. Nesse momento, seus corações não eram capazes de acreditar na palavra de Deus. Quando a esperança vai embora, a fé também começa a estremecer. Quando a esperança vai embora, as pessoas começam a duvidar. Esperança é diferente de fé. Fé é a certeza. Fé é a materialização daquilo que é invisível. É tornar palpável aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Esperança é aquela luzinha que acende no final do túnel, que faz com que as pessoas voltem a sonhar, faz com que as pessoas voltem a desejar uma mudança, um crescimento, voltem a desejar algo de diferente na sua história, uma mudança, uma reorganização de ideias, de pensamentos, de propósitos, ressignificar parte da sua história ou totalmente a sua história. Eles naquele momento não eram capazes de acreditar na palavra de Jesus. A tristeza tomou os seus corações de uma forma tão forte que eles já não acreditavam mais naquilo que eles haviam aprendido com Jesus durante os 3 anos de Jesus. E aí eles começam a justificar o seu fracasso. Eles começam a justificar a sua fé abalada. Eles começam a dizer para Jesus, sem saber que era Jesus, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles começaram, eu imagino aqueles homens numa tristeza tão profunda, não era uma tristeza qualquer, foi uma profunda tristeza, ao ponto de Jesus se preocupar em estar com os 2, antes de aparecer para os 11. Jesus fez questão de buscar aqueles 2, imagino que o peso no coração daqueles 2 era de uma forma tão grande, que Jesus, naquele momento, sentiu o desejo de acariciar o coração deles, acalentar o coração deles. Eles sabiam decifrar quem era Jesus, mas andar com Jesus já não fazia a diferença. Quando a esperança vai embora, você sabe quem é Jesus, mas andar com Jesus ou não andar com Jesus já não faz mais nenhuma diferença. Aqueles homens estavam andando com Jesus, mas eles já não tinham mais a percepção de que era Jesus. Jesus não estava com o corpo glorificado. Jesus não havia mudado o seu semblante. Jesus não havia cortado o cabelo. Jesus não havia mudado a sua aparência. Jesus estava no mesmo corpo, mas a tristeza era tão grande que fez com que esses homens andando com Jesus não reconhecessem que era Jesus. Quando as nossas esperanças vão embora, nós não conseguimos entender que Jesus está fazendo parte do plano que está acontecendo
em nossas vidas. É por isso que muitas pessoas se revoltam, é por isso que muitas pessoas apostatam da fé, é por isso que muitas pessoas dissolvem o conhecimento que têm da pessoa de Jesus, porque na hora do sofrimento, na hora em que as esperanças se vão, tais pessoas não conseguem, sob hipótese alguma, acreditar que Jesus está andando com elas. Mas os corações ardentes ouvem Jesus falar. Aqueles homens estavam caminhando com Jesus, andaram com Jesus. O versículo de número 27 diz assim: e começando por Jesus e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Ora, alguém que para eles agora era desconhecido, um forasteiro, alguém diferenciado, de acordo com a percepção deles, um único israelita que não sabia o que havia acontecido alguns dias atrás, não sabia o que havia acontecido dentro de Jerusalém, algo que mudou a história daquela cidade, daquele povo, um grande reboliço, com trovões, com o sol parando de brilhar, com a terra tremendo, com o véu do templo se rasgando, com Jesus gritando na cruz, entregando o Espírito a Deus, com mortos levantando dos seus sepulcros e entrando na cidade santa, um grande e maravilhoso reboliço. Eles estavam olhando para Jesus e dizendo: olha, você é o único que não sabe o que aconteceu lá dentro da cidade. E Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. Eles sabiam o que havia acontecido dentro de Jerusalém, mas eles estavam esquecendo do que falavam as Escrituras. Às vezes, as pessoas se atualizam em todas as áreas da vida, as pessoas crescem em todas as direções, as pessoas crescem na capacidade cognitiva, as pessoas crescem na intelectualidade, mas se esquecem do que diz a palavra de Deus, se esquecem do que dizem as Escrituras. E Jesus começou a lembrar para eles, desde Moisés, entrando pelos profetas, Jesus começou a explicar tudo que estava escrito a seu respeito. E mesmo assim, ouvindo as Escrituras de um forasteiro, de alguém que, segundo a avaliação deles, não esteve lá em Jerusalém, não sabia o que havia acontecido em Jerusalém, mas Jesus começou a mostrar para eles que muito mais interessante que saber o que havia acontecido em Jerusalém, era saber o que a palavra de Deus, o que as Escrituras dizem e diziam. Você pode saber tudo, mas se você não souber a vontade de Deus, você vai andar em círculos. Eles conheciam do último final de semana todo o sofrimento. Eles conheciam uma tristeza profunda, talvez como nunca houvera conhecido. Algo que afrontava os seus corações, algo que extrapolava o limite da sua consciência, o limite das suas expectativas. Mas Jesus não tocou no que aconteceu em Jerusalém. Jesus começou a falar para eles que os corações só se tornam ardentes quando os corações se voltam para a palavra de Deus. Os corações só se tornam ardentes quando se voltam para a palavra de Deus. Logo, eles têm desejo de permanecer com Jesus. Jesus começa a falar a palavra. Lembre-se que a palavra de Deus diz que eles estavam caminhando por aquela estrada, aquele caminho, e eles estavam profundamente entristecidos. E sabe o que começou a tirar a tristeza daqueles homens? A palavra de Deus. Jesus começou a falar da palavra de Deus para eles. E eles se sentiram tão com a palavra dentro deles, eles começaram a sentir que a palavra de Deus fez tanto efeito dentro deles, que eles pediram a Jesus:
fique conosco, não vá. Já está declinando o dia, a noite está chegando, fique com a gente. Eles queriam ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Aquele forasteiro estava trazendo algo que estava incomodando o coração deles, alegrando o coração deles. E diz a palavra de Deus que Jesus entrou no mesmo recinto que eles, e agora eles são alimentados pelo próprio Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus pega o pão da graça, parte. Quando Jesus entrega o pão para eles, Jesus desaparece deles. Jesus some da vida deles. Jesus some da vista deles. Eles agora estavam alimentados pelo próprio Senhor Jesus. Ao receber o pão, ao perceberem que Jesus deu graças a Deus, que Jesus orou a Deus, que Jesus bendisse o nome do Senhor, que Jesus agradeceu a Deus, quando eles receberam o pão, diz a palavra de Deus que os seus olhos foram abertos. A palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus abre a nossa visão. E é interessante que aqueles homens, no mesmo momento, eles voltaram ao ponto de partida, eles voltaram ao primeiro amor. De onde eles haviam saído? Eles estavam indo a Emaús, cerca de 10 quilômetros. Eles disseram para Jesus: não vá um pouco mais adiante, porque a noite está chegando, é perigoso andar na noite, fique conosco. Sente aqui, converse um pouco, descansa. Amanhã, forasteiro, tu continuarás a tua jornada. E quando eles entraram ali, quando eles receberam o pão, quando seus olhos foram abertos, sabe o que eles fizeram? Eles ignoraram que era noite, eles ignoraram que haviam andado 10 quilômetros, voltaram os mesmos 10 quilômetros, porque os seus corações agora estavam ardentes, estavam felizes, estavam vibrantes na presença do Senhor Jesus. Aí eles pronunciam, disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o coração, o nosso coração não estava ardendo, quando pelo caminho Ele nos falava, quando Ele nos abria as Escrituras. Os nossos corações se tornam ardentes quando o Espírito de Deus, quando o Espírito de Jesus fala aos nossos corações. Não existe nada mais prazeroso na vida, não existe nada mais profundo na nossa experiência de vida do que os momentos em que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Quanto tempo tem que você não escuta o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração? Por vezes, é preciso que a tristeza chegue na vida, para que atentemos para a voz do Espírito de Deus. Às vezes se faz necessário andar 10 quilômetros, às vezes se faz necessário até sair do foco. O foco ali era Jerusalém. Os discípulos, com medo agora dos judeus, eles estavam trancados, estavam escondidos, mas dentro de Jerusalém. Agora aqueles homens com os corações entristecidos, saindo de Jerusalém, descobriram: precisamos voltar a Jerusalém. Precisamos voltar a Jerusalém. Precisamos dizer para as outras pessoas, precisamos dizer para Pedro e os demais apóstolos, precisamos dizer para os outros discípulos que os nossos corações agora são ardentes, que nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus e que Ele está vivo. Jesus está vivo. E o fato de saber que Jesus está vivo deve fazer o meu e o seu coração arder em amor por Ele e compartilhar com outros, com a própria vida, com o próprio esforço. Os mesmos homens que disseram: Jesus, o forasteiro, não vá um pouco mais adiante porque a noite é perigosa. Eles esqueceram o perigo,
eles esqueceram a dor, eles esqueceram a tristeza, porque quando a voz de Jesus chega ao coração, todas as coisas são transformadas. Quando a voz de Jesus chega ao coração, a paz alcança o nosso coração, a alegria inunda e tira a tristeza, a alegria agora preenche o interior dos corações. Agora, esses homens que sabiam decifrar quem era Jesus e não sabiam decifrar com quem eles estavam andando, agora esses homens tinham algo de diferente. Eles queriam voltar ao ponto de partida, eles estavam voltando ao primeiro amor, eles estavam voltando com o coração agora cheio de alegria, estavam voltando a Jerusalém. A Bíblia não diz por que eles saíram de lá, mas possivelmente como discípulos. Agora amedrontados, se mataram o mestre, matarão também os discípulos. Se aniquilaram a vida do mestre, perseguirão também os discípulos. A Bíblia não conta porque aqueles homens estavam saindo, mas a Bíblia conta que Jesus foi ao encontro dos que estavam saindo. Jesus não recomendou nada para eles. Jesus não disse para eles: voltem para Jerusalém. Jesus não disse para eles, como falou para as mulheres: vai e anuncia para Pedro e para os demais apóstolos que eu estou vivo. Jesus só falou para eles o seguinte: quando Jesus falou das Escrituras, quando Jesus entregou o pão para eles, quando Jesus deu graças, o Espírito de Jesus falou ao coração deles: o mesmo Jesus que vocês estavam falando, acerca de quem vocês falavam que havia morrido no último final de semana, é o mesmo Jesus que continua vivo e que se preocupa com vocês. Mas eu quero terminar. Para que o coração se torne ardente, é preciso estar na presença de Jesus, é preciso andar com Ele, é preciso ser alimentado por Ele. A tristeza leva à dúvida, a tristeza cega os olhos espirituais, pois mesmo andando com Jesus, eles perderam a capacidade de reconhecê-lo durante a jornada. Você sabe quem é Jesus, mas quantas vezes na jornada você acha que Jesus é simplesmente um forasteiro, que Jesus é alguém que está indo um pouco mais adiante, que Jesus não está preocupado com você, que Jesus não está deixando, dentre outras coisas a fazer, a apresentação aos próprios apóstolos para buscar 2 discípulos que estavam com os corações entristecidos. Para concluir, quando se assenta na presença do Senhor, quando se alimenta da palavra do Senhor, aí sim o coração se torna ardente. Porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Você quer ter um coração ardente? Deixe Jesus falar a você através das Escrituras. Volte ao primeiro amor, volte à sua Jerusalém, volte ao lugar da crucificação do teu mestre, volte ao lugar da tua tristeza, do teu desânimo, mas volte com o coração cheio, repleto da certeza de que Ele continua andando com os discípulos, independente do tempo e da situação. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida. Talvez você esteja atravessando uma grande situação, um grande problema. Talvez você esteja chegando em Emaús e já é quase noite. Talvez você esteja chegando em situações que você já não vê mais nenhum tipo de luz e parece ser perigoso andar um pouco mais, confiar um pouco mais. Talvez muitas pessoas já te falaram tantas coisas, mas essas coisas não fizeram diferença. Mas aquele que conhece o teu caminho para Emaús, Ele quer te alimentar nessa noite. Ele quer alimentar o teu espírito. Ele quer fazer o teu coração um coração ardente. Vamos orar.
Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, recebe nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer, porque a cada dia nós confiamos no teu poder, na dispensação da tua graça, e por isso, Senhor, nós colocamos todos os teus discípulos, que nesta noite estejam, Senhor, debaixo de uma situação de sofrimento, de tristeza, de falta de esperança, de dor, de choro, de questionamentos, ó Deus, sem esperança. Pai, em nome de Jesus, faças cair agora por terra toda falta de esperança. Alimenta os teus filhos na tua palavra, alimenta os teus filhos com o teu espírito, faz arder os nossos corações, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, enche-nos com a tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.